Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, professor de prática jurídica e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. Hoje, eu escolhi para tratar com vocês sobre o ato contraditório do juiz, tá? E por que eu trago isso para cá, para conversar com você? Porque, na prática, isso acontece com mais frequência do que deveria acontecer. Tá? Isso acontece muito, acontece muito. O que a gente tem? O juiz, né? Às vezes ele também se equivoca e comete equívocos no processo e você precisa saber como é que você vai lidar com isso. Então, Hugo, o que você quer falar com ato contraditório do juiz? É quando o juiz comete um ato que é completamente incompatível com um ato que ele cometeu, que ele praticou previamente no processo. Exemplo, o juiz, ele indefere a produção de uma prova e lá na frente ele julga a ação improcedente por falta de prova. Aí você não consegue entender qual é a lógica do próprio juiz ao dar esses passos no processo, né? Então, fica aqui comigo que a gente vai discutir aqui, inclusive, como é que você lida com isso na prática, tá bom? Meu amigo Ney Ribeiro, Roberto, amigos, podem ir aí colocando suas dúvidas nos comentários, você que está no YouTube, você que está no Instagram, no Facebook, coloquem as dúvidas aí nos comentários que eu vou dar algumas pausas estratégicas para responder as dúvidas, tá? Sobretudo, dúvidas pertinentes ao nosso tema de hoje. Mas vamos lá. Qual é a grande questão? A grande questão é que o artigo 5º do CPC fala: aquele que de qualquer forma participe do processo deve agir conforme a boa-fé. O artigo 5º do CPC, um dos primeiros artigos. Então, você deve perceber como é que isso é caro, como é que isso é importante a toda a estrutura do nosso processo, né? O 5º artigo já fala de boa-fé e não só das partes. Você vai perceber aquele que de qualquer forma participe do processo. Isso inclui o juiz. Isso inclui o juiz. Isso você vai ver que tem aplicações práticas. Tem muitas aplicações práticas que você vai usar. Hoje mesmo eu já vou te mostrar como é que você vai usar isso. Tá? E sobre boa-fé, né, talvez você já tenha esse conhecimento, mas eu não posso deixar de falar que boa-fé, né, no nosso ordenamento, o que importa é a boa-fé objetiva. O que é isso? Olha, pouco importa a intenção do agente. Pouco importa qual era a sua intenção. O que importa mesmo é o que acontece no mundo exterior, no mundo dos fatos. O que é que o seu ato causou? Tá? Ele causou um dano. O ato é um ato que exteriormente tem cara de um ato praticado com boa-fé ou com má-fé. É isso que importa. E isso me lembra até uma série que eu estou assistindo, que não sei se você já viu, mas já recomendo aqui para você, The Good Place. Por quê? É uma série que trata do que acontece depois que você morre, né? E, segundo, né, os criadores dessa série, existe um bom lugar e um lugar ruim depois que você morre. E é engraçado que tem uma personagem que ela fez tudo o que havia de bom na vida dela. Ela
fez muita filantropia, ela alimentou os pobres, ela arrecadou dinheiro para obras de caridade, e ela foi parar no lugar ruim. Você sabe por quê? Porque, segundo a série, né, o que importa era a intenção dela. E a intenção dela, nesse caso, não era boa. Ela tinha a intenção, sempre que ela praticava essas boas ações, ela tinha a intenção de agradar os pais, para se destacar, para ser uma filha mais querida pelos pais do que a irmã dela, enfim. Mas isso está lá no mundo da ficção, né? Para o que importa para a gente aqui, no direito, não importa a sua intenção, importa o que de fato no mundo exterior acontece com as consequências da sua ação. É com isso aí que você deve se preocupar em questão do processo, tá? Então, nesse caso, a boa-fé, você vai perceber que ela tem também, para além de tudo, ela tem vertentes, tá? A boa-fé, ela gera obrigações, ela tem uma série de regras que decorrem da boa-fé. Então, por exemplo, dever de informação, o dever de mitigar o dano. Quem nunca ouviu falar aqui de duty to mitigate the loss? Porque isso é uma expressão americana. Você sabe que eu tento sempre trazer tudo no português, eu evito latinismos, estrangeirismos, para que tudo seja muito mais fácil de se compreender, de se administrar. Mas, enfim, a doutrina, né, usa a expressão em inglês. Mas isso é o dever de mitigar o dano. Então, eu falo tanto aqui sobre as astrentes, por exemplo. O que é que eu falo sobre astrentes? Que você precisa sempre informar ao juiz o descumprimento, diligenciar, até sugerir outras formas, né, de compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer. Tudo isso porque existe uma tese, um entendimento muito forte de que, como decorrência da boa-fé objetiva, o credor, ele tem a obrigação de tentar mitigar o seu próprio dano. E, nesse sentido, diligenciar, informar sempre ao juiz, por exemplo, que o réu não está cumprindo, mesmo com determinação judicial, né, não está cumprindo a obrigação. Então, isso decorre da boa-fé. Outra questão, e essa é a que interessa para a gente aqui hoje, é a vedação ao comportamento contraditório. Simples assim, tá? Isso decorre da boa-fé. Decorre da boa-fé. Então, não é possível que você, por exemplo, recolha o pagamento da condenação e depois você recorre. Isso é um comportamento contraditório nítido, claro, né? E em relação à parte, isso é muito tranquilo. Isso é muito tranquilo. Mas em relação ao juiz, talvez você não tenha exemplos assim de livro, exemplos assim do dia a dia, talvez você não tenha percebido ainda. E eu estou aqui para te ajudar com isso. O juiz, ele também deve agir com boa-fé, ele também deve se comportar de acordo com a boa-fé, artigo 5º do CPC, e também o enunciado 376, lá do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Tá? É uma questão, assim, clara, tranquila, e já que ele deve agir com boa-fé, e já que a vedação ao comportamento contraditório é uma vertente da boa-fé, o juiz também não pode praticar atos contraditórios no processo.
Eu vou mostrar para você aqui uma aplicação prática em relação a isso. Então, o juiz que pratica um ato contraditório no processo, ele não está agindo com boa-fé. E já que existe essa vedação, vai ter alguma consequência aí em relação a esse ato dele. O que é que vai acontecer? Vamos lá. É engraçado porque se você fala que o juiz deve agir com boa-fé no processo, chega a ser estranho a lei precisar dizer isso, né? Porque uma das partes, agir com má-fé, você não vai admitir, logicamente, que isso é errado, mas você entende que a pessoa tem um objetivo com isso. Ela tem o objetivo de, enfim, de se dar bem, né? Tá certo? Não tá certo, mas pelo menos você entende o que é que motiva a pessoa a agir contraditoriamente no processo, ou agir com má fé no processo. Mas por que é que a lei chega a dizer, por que é que ela precisa dizer que o juiz deve agir com boa fé? Porque o juiz, ele é, objetivamente falando, um sujeito desinteressado no processo. Ele é desinteressado, né? A princípio. Por que então que a lei chega a falar isso, né? E aí eu lembro a você que o juiz, ele não tem interesse no processo, né? Até porque, se ele tem interesse no processo, ele tem a obrigação de se declarar suspeito ou impedido. Mas, às vezes, o juiz não tem interesse no resultado do processo, mas ele tem interesse, por exemplo, em julgar da forma mais rápida possível. Quem é que nunca viu isso antes? Quem nunca viu um juiz impaciente no processo? Um juiz que ele não quer te ouvir, não quer ouvir suas testemunhas, porque ele tem pressa, né? E eu já falei aqui algumas vezes, né? Julgar improcedente e manter uma decisão, se você está falando de recurso, é o caminho mais rápido que tem. Tá, talvez um mais rápido ainda seja não conhecer do recurso ou extinguir a ação sem julgamento do mérito, né? Porque julgar o mérito já tem algum trabalho, mas extinguir a ação, extinguir o processo sem apreciar o mérito ou não conhecer de um recurso, por exemplo, são as decisões mais rápidas que se tem, né? Então, em algum momento, você vai ver que o juiz tem interesse em simplesmente não julgar o mérito. Tá? Você vai ver que ele tem interesse em julgar improcedente, não porque ele tem interesse no resultado daquele processo em especial. É porque ele tem mais outros tantos processos para julgar naquele dia e ele não tem paciência. Tá? Então, na prática, essa é a situação que você mais vai encontrar em suas ações. Tá? Na prática, você vai encontrar muito isso. Não o juiz que tem interesse em julgar em favor de A ou B, mas o juiz que tem interesse em julgar rápido. E aí, não importa quem esteja em qual polo. Tá? Isso é muito comum, você vai encontrar. Mas, lógico que não é a regra, por favor, tá? Não é a regra. Mas é mais fácil você encontrar o juiz que tem interesse em julgar o mais rápido possível, da forma que for, um processo, do que um juiz que tem interesse em julgar em favor de A ou B. Isso aí é muito mais raro ainda, tá? Mas, se acontecer, isso aí eu sei que você já sabe fazer. Elisângela, isso é ruim, tá? Isso é ruim. Julgar o processo o mais rápido possível a qualquer custo, isso não é bom sinal, não, tá? Agora, claro, o que eu tô falando aqui não é, por exemplo, o juiz que decide, não vá argumentar como foi um ato contraditório do juiz, venire contra factum próprio, que seria a expressão latina, né, dessa situação. Não vai dizer que houve ato contraditório do juiz se ele não adotou o entendimento que você entende
melhor, o posicionamento que é mais interessante para o seu cliente, para você que ampara a sua tese, o seu pleito. Não, né? Aí não é questão de contraditório. Estou falando, o ato contraditório do juiz tem que ser um ato do juiz comparado com outro ato do juiz, dentro ou fora do processo, eu vou falar isso também, mas normalmente dentro, tá? Que um é incompatível com o outro. Tá? É isso aí que você tem que prestar atenção. E isso é muito importante, porque isso acontece com alguma frequência e você precisa saber como é que você vai agir numa situação dessa. Tá? Por exemplo, como é que você age? O juiz, ele indefere a oitiva da sua testemunha e lá na frente ele julga improcedente o pedido por falta de prova. Tá? Como é que sentido isso faz? É um nítido ato contraditório do juiz, tá? Isso em relação, o ato contraditório em relação às partes, ele é muito comum. Você já conhece, né? Por exemplo, uma parte que deposita o valor da condenação. Olha, tá aqui o valor da condenação, junta lá uma petição simples, o comprovante do depósito da condenação e pronto. Daqui uns dias, a parte recorre. Né? Isso, inclusive, está lá no artigo 100 do CPC, desculpe, artigo 1000 do CPC, tá? O ato contraditório, a parte que a aquiescência, né? A parte que, de algum modo, né, tácita ou expressamente concorda com a decisão, ela não pode recorrer. Não pode recorrer. Tá? Isso está lá no artigo 1000 do CPC. Então, em relação à parte, os exemplos são muito comuns, né? Você consegue, isso é palpável, né? Você consegue ver. Né? Então, uma parte que confessa, ela não pode lá na frente dizer, não, na verdade, não foi isso que eu quis dizer. Né? Acabou, não tem mais jeito. Né? Então, em relação à parte, isso é muito comum. Mas em relação ao juiz, né, quais são os exemplos que a gente tem? Primeiro, eu já falei para você, que é justamente quando o juiz, ele indefere a produção de uma prova. Nos juizados, é muito comum, por exemplo, ele não admitir a oitiva de uma testemunha. E lá na frente, ele julga improcedente o pedido por falta de prova. Isso é o maior dos absurdos. Mas olha, isso acontece muito. Eu, enquanto assessorava juízes na turma recursal dos juizados, eu via isso acontecer com frequência. Com frequência, não era raro assim não, viu? Não era raro. O juiz estava impaciente, ele por algum motivo estava apressado, não ouvia as testemunhas da parte e, no final, julgava o pedido improcedente por falta de prova. Se ele julgasse improcedente porque, não, olha, está provado, né, que a parte não tem direito, ok, tudo bem, perfeito. Mas não era essa a questão. Ele dizia, olha, não ficou muito claro o direito da parte porque ela não provou. Mas ela não provou porque você não deixou. Ela levou a testemunha para a audiência. Você que não quis ouvir. Isso acontece, tá? Então, quando o juiz, ele se nega a ouvir uma testemunha, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele já está convencido do direito. Olha, não precisa provar. Não precisa provar, porque eu já estou convencido, ou já tem prova suficiente de que é assim ou não é assim. Né? Ou é um fato que não se admite prova por testemunha. Né? A gente tem lá os exemplos, as hipóteses lá no CPC. Então, o juiz, no juizado, ele diz, olha, não vou ouvir essa testemunha. O que eu, de boa fé, entendo
Bom, ele está convencido. Ele está convencido. Se ele não quer ouvir a testemunha, é porque ou outra testemunha já falou tudo que ele precisava ouvir, ou tem algum outro documento, outra prova no processo que demonstra, ou mais, já é um fato incontroverso. O autor afirmou, o réu consentiu, ok, tudo bem. A sua surpresa é que lá na frente o juiz diz: olha, não ficou muito claro, fiquei na dúvida, não está muito, né, não ficou provado que a parte tinha direito, então eu julgo improcedente por falta de prova. Isso não pode acontecer, tá? E aí já vamos dizer o que você faz numa situação dessa. Na audiência, indeferida a oitiva da sua testemunha, lógico, você tem que de imediato demonstrar a sua irresignação com essa decisão, tá? De imediato, você deve fazer constar no termo de audiência. Isso não é exatamente obrigatório nos juizados onde se defende que não acontece a preclusão até o recurso inominado, tá? Mas calma. O que é que isso quer dizer? Você tem uma parte que entende que, olha, como as decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de imediato nos juizados, você pode alegar tudo lá no recurso inominado, tá? É uma posição relativamente segura, tá? Mas, logicamente, a gente busca aqui a margem, o nível de segurança maior possível. Então, o que é que eu falo para você? Marca na audiência, tá? Olha, deixa registrado na ata que você não concorda com aquela decisão que indeferiu a oitiva da sua testemunha. Porque você vai encontrar juízes que vão dizer que aconteceu a preclusão, que você deveria ter se irresignado ali naquele momento, quanto ao indeferimento da oitiva da sua testemunha. Percebe? Então, é importante que você marque, que você deixe registrado na ata de audiência que você está irresignado com a decisão do juiz que não quis ouvir a sua testemunha, tá? Mas se por acaso isso não aconteceu, você deve argumentar lá no seu recurso que, em juizados, já que a decisão interlocutória ela não é recorrível de imediato, não ocorreu a preclusão e o meu momento de me manifestar quanto àquela decisão é agora no recurso inominado, tá? Então, se já aconteceu a audiência, você não precisa se desesperar, tá? Você tem ainda essa carta na manga, mas o ideal é que você, na audiência, você sustente, você registre na ata que você não concorda com aquela decisão, tá? Então perceba, nesse sentido, a primeira questão é essa, né? Por quê? Você está ainda na audiência, você não sabe se o juiz vai julgar procedente ou improcedente o seu pedido. Você não sabe ainda. Então, por precaução, você já toma essa medida. Ok? Pronto. Agora, segundo passo é aguardar a sentença. Aguardar a sentença. Na maioria dos casos, meus amigos, na grande maioria dos casos, o juiz não vai ouvir a testemunha porque ele já está convencido. Então, ele vai julgar procedente ou julgar improcedente, não por falta de prova, mas ele vai mostrar, olha, é procedente por causa disso, ficou provado, etc. e tal. Ou então, é improcedente porque temos documentos suficientes aqui que demonstram, né, que a parte não tem direito. Ok, tá? Aí tudo bem. Mas, em uma parcela dos casos, o juiz vai dizer, olha, não fiquei convencido, o ônus da prova era do autor, ele não juntou provas suficientes, então eu julgo improcedente por falta de prova. Ora, você não deixou a parte produzir a prova. Não deixou. Aí, nesse caso,
nesse caso, o remédio é o recurso inominado, o recurso básico. E aí, como o Túlio falou também, você vai abrir um tópico, uma preliminar, na sua petição do recurso, dedicado ao cerceamento de defesa, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Tá? Isso inclusive, você vai ter, um exemplo fortíssimo disso num RESP. Num RESP, tá? Anota aí, RESP 1502-898. RESP, em que o STJ sustentou o seguinte, olha, ato contraditório do juiz, como é que ele indefere a produção de uma prova e, ao final, ele julga improcedente o pedido por falta de prova, né? Então, recomendo aí a leitura desse julgado, tá? Na íntegra, para você ter isso aí no seu repertório, perfeito? Então, no recurso inominado é que você vai apontar, você vai abrir um tópico, você vai defender, sustentar, arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que você pretendeu provar, né, suas alegações com aquela testemunha que não foi ouvida pelo juiz. Aí, nesse caso, inclusive, o que é que vai acontecer? Você sabe que eu defendo aqui o seguinte, o recurso inominado, se ele já está pronto, né, para julgar o mérito, você vai defender logo a aplicação do 1013, mesmo que o mérito não tenha sido julgado, você vai pleitear que a turma ela já julgue o mérito sem precisar descer o processo. Esse caso aqui é o contrário. Você vai ter uma ação em que o mérito até já foi julgado, mas provavelmente o ideal é que você, no seu recurso, requeira que o processo volte para o juizado, para que seja agendada outra audiência de instrução, para que a sua testemunha seja ouvida. Veja só que interessante, né? Você tem casos em que o mérito não foi julgado na sentença, no recurso inominado, você vai pedir para a turma já avançar no mérito, né? Digamos que o juiz julgou o juizado incompetente, e aí requer, olha, e aí no seu recurso você requer, olha, ele não julgou o mérito porque ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por conta da suposta incompetência do juizado, mas eu quero que a turma julgue o mérito agora, tá? Com amparo no artigo 1013 do CPC, você pode. Mas aqui a gente tem a situação inversa. A gente tem uma situação em que a sentença já apreciou o mérito e ainda assim você vai requerer que a turma reconheça a nulidade da sentença e devolva o processo para o juizado de origem para que seja marcada nova audiência, para que finalmente a sua testemunha seja ouvida. Porque só assim você vai conseguir provar o que você pretende. Percebe? Então, na prática, meus amigos, é assim que você se comporta nessa situação. Perfeito? Outro exemplo que é de ato contraditório do juiz é, por exemplo, o juiz que ele sempre julga adotando um posicionamento específico. Por exemplo, vamos lá. Um juiz que sempre adota o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito tem dano moral, in re ipsa. Tá? Tem dano moral. Mas no seu processo, o juiz diz que, olha, teve realmente uma anotação indevida, é a única, não tem negativações anteriores legítimas, é a única, mas mesmo assim eu não reconheço
que tem dano moral. Ora, aí estamos diante de um ato contraditório do juiz, mesmo fora do processo. Por quê? Em todos os processos do juiz anteriores, ele dizia, olha, negativação indevida, inscrição em cadastro de proteção ao crédito, tem dano moral. Mas nesse aqui não teve, não. E ele não dá nenhuma justificativa, nem fala que recentemente alterou o seu entendimento, não fala que, olha, nesse caso específico, tem uma circunstância que diferencia os fatos disso aqui. Não. Ele simplesmente diz, olha, não tem dano moral, não. Todos os outros processos dele reconheceram dano moral nessa mesma situação. Então, você tem a mesma situação fática e o juiz adotou um entendimento oposto ao que ele sempre adotou. E isso também é um ato contraditório do juiz. Tá? Então, nesse caso, você também vai poder atacar essa decisão com base na vedação ao comportamento contraditório do juiz. Perfeito? Deixa eu verificar aqui se alguém falou alguma coisa que eu ainda não respondi, também aqui no Instagram. Tá? A Elisângela, ela comenta aqui, ó. Se o prejuízo for grande ao meu cliente, eu impetro MS, porque o julgamento do RI vai demorar demais. Estou errada? Exatamente, Elisângela. Tá? Se é uma decisão ilegal, né, uma decisão realmente absurda, ou que não tem a condição de esperar, você tem a chance de impetrar o mandado de segurança, tá? Malgrado os posicionamentos aí do STF, inclusive, de que não cabe mandado de segurança, cabe sim, tá? Claro que em algumas hipóteses, realmente em que você demonstre que há um real prejuízo à parte, que é grave, que é urgente, não dá para esperar o julgamento do recurso inominado, aí é mandado de segurança. Tá bom? Sim, é possível a prescrição intercorrente, Túlio, mas um grande requisito para a aplicação da prescrição intercorrente é que a bola esteja com o exequente, tá? Então, assim, olha, depende de um ato do exequente e o exequente não praticou ainda. Passou o prazo de prescrição, ok. Mas o que você falou em seguida também é verdade, Túlio. Também é verdade. Na ausência de bens penhoráveis, o juiz pode, sim, arquivar o processo e aí ele vai expedir uma carta de sentença. E é essa carta de sentença que você vai executar se posteriormente você encontrar bens penhoráveis do réu. Tá? Então, assim, você vai ter um juiz que vai ter um pouco mais de paciência, vai ficar buscando aqui, buscando ali, etc e tal. E o juiz que vai dizer, ó, não tem bens, acabou, pronto. Se ele, né, tentou lá um cisbajude, intimou você para apresentar bens, você responde, olha, desconheço, não tenho mais recursos para buscar, aí o juiz vai arquivar o processo realmente, tá? E aí vai expedir uma carta de sentença e é esse documento que você vai novamente executar caso encontre bens penhoráveis do réu em seguida, tá? Roberto Rocha, ó, existe uma nuance aí no que eu falei e no que você está falando, tá? Roberto Rocha fala aqui no Instagram, ó, já passei por isso. O juiz decidia de uma forma, no entanto, mudou o posicionamento em suas decisões repentinamente. Roberto, pode acontecer de o juiz mudar de entendimento. Isso não é proibido, tá? Não é proibido. Mas é necessário que ele, primeiro, argumente, olha, malgrado meu posicionamento anterior, agora eu entendo
dessa forma. Tá? Isso é comum, isso é possível, isso é tranquilo, se ele fizer isso. O que não pode ele entende sempre, né, voltando para o nosso exemplo aqui, que a negativação indevida tem dano moral. Sempre entendeu. Então, dano moral, dano moral, dano moral. No seu processo, só no seu processo, ele diz, olha, não tem dano moral. E continua julgando que tem dano moral em seguida, inclusive. Percebe? Então, isso é um nítido ato contraditório do juiz. O que não quer dizer também que ele não possa simplesmente mudar de opinião e dali em diante dizer, olha, não, eu pensava desse jeito, mas agora eu penso do jeito X, tá? O importante é que fique demonstrado que ele, olha, eu realmente pensava dessa forma, mas agora eu mudei de opinião. Ou se ele deixa muito claro que o caso do seu processo é muito peculiar, mas aí ele tem que argumentar assim, olha, embora eu tenha decidido dessa e dessa forma, né, normalmente, nesse caso em particular, temos algumas questões muito específicas, é o distinguish, né? Muito específicas que destoam dos precedentes em que eu adotava o entendimento X. Então, agora, nesse caso específico, por conta dessas nuances, desses detalhes, eu vou decidir de outra maneira. Pode também, tá? O que não pode mesmíssima situação fática, só o seu processo tem uma decisão diferente. Aí, inclusive, pode ser, poxa, será que o juiz é suspeito, ele está impedido, porque alguma coisa ele, né, impublicável, tá nessa decisão aí que ele não quis colocar, né? Não é esse o caso, tá? Então, você deve ficar atento a essa situação. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. É um prazer estar de volta. Se você quer ser avisado sempre das lives, das aulas ao vivo que teremos no decorrer, né, da semana, enfim, nos próximos dias, entre no grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram, você faz como? Tem um link na descrição do vídeo, se você está no YouTube, se você está no Facebook, e está na minha bio, na descrição do meu perfil, logo lá embaixo, se você estiver no YouTube, no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer, é um canal muito importante para eu poder avisar você. Provavelmente nossas aulas agora serão às 5 da tarde, tá? Eu ainda estou buscando um horário que seja bom para todo mundo, né? Que eu consiga manter esse horário por muito tempo e que para você também seja bacana de participar. Como a gente fala aqui para advogados autônomos, acredito que não vai ter nenhuma dificuldade, né, para estar com vocês de tarde, né? Enfim, se você fosse advogado empregado e tal, talvez seria mais difícil. Mas para você que é advogado autônomo, com certeza vai ser tranquilo estar às 5 horas, eu imagino. Estou fazendo esse teste, a gente vai ajustando aí, né, o que for melhor para você, o que der para eu manter também. Tá bom? De todo modo, muito obrigado, foi um prazer estar com você hoje. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.